Esposas, ajudem seus maridos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, 3 de outubro. Ao escrever sobre as necessidades de maridos e esposas em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro sabia exatamente sobre o que estava escrevendo. Ele havia sido casado durante muito tempo quando escreveu essas famosas palavras sobre casamento. Isso significa que Pedro estava falando com base em muitos anos de um bem-sucedido casamento com uma esposa que viajava com ele no ministério. Ver 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Ao se dirigir às esposas acerca de como ser uma bênção para seus maridos, Pedro começa lhes dizendo: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. A palavra submissas provém do grego upotasso, composta pelas palavras upo e tasso. Upo significa sob e a palavra tasso significa dispor ou colocar algo em ordem. Era frequentemente usada em um sentido militar para descrever soldados que deveriam fazer uma fila e submeter-se aos seus oficiais comandantes. Toda vez em que é usada, a palavra upotasso descreve o relacionamento de alguém que está sujeito a algum tipo de autoridade e que deve agir em conformidade com aquele grau de autoridade. Há muitos outros exemplos do uso da palavra upotasso no Novo Testamento. Um deles é quando Paulo a usa em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, onde instrui que as crianças devem ser sujeitas aos seus pais. A palavra disciplina, encontrada nesse versículo, também provém de upotasso, que significa enfaticamente que Deus deu aos pais a autoridade de liderar seus filhos e que os filhos devem se submeter respeitosamente à autoridade de seus pais. Ao escrever sobre o relacionamento de Jesus com José e Maria, em Lucas capítulo 2, versículo 51, Lucas usa a palavra upotasso para descrever esse relacionamento entre pais e filhos. Veja, Jesus era o Filho de Deus e Criador do universo. Porém, enquanto em carne, ele seguia o padrão de Deus, respeitosamente submetendo-se e seguindo a autoridade de seus pais dada por Deus. Esse exemplo na vida de Jesus mostra até que ponto Deus respeita a ordem estabelecida por ele no lar. Embora Jesus seja Deus e pudesse ter feito o que desejasse enquanto caminhava por esta terra, Jesus se submeteu voluntariamente à autoridade que Deus havia confiado a seus pais, dando assim um exemplo para todos os filhos seguir. A palavra upotasso era usada com mais frequência em sentido militar para descrever a submissão de um soldado à autoridade militar. Isso nos diz que, assim como o exército tem um grau específico de autoridade, também Deus projetou para o lar uma certa ordem, que ele espera que seja seguida. Por usar a palavra upotasso ao escrever às esposas, Pedro não deixa dúvidas sob um ponto de vista linguístico de que Deus estabeleceu o marido como cabeça do lar e que a esposa deve respeitosamente conformar-se e submeter-se à sua autoridade. O uso da palavra grega upotasso por Pedro nesse versículo significa que ele está encorajando as esposas da seguinte maneira: de semelhante modo, esposas, vocês precisam posicionar-se debaixo da autoridade do seu marido. Essa é a ordem de Deus para o seu lar. Por isso, façam tudo o que puderem para se tornarem ajudadoras de seu marido.
Pedro sabia que uma das maiores necessidades de um marido é ter uma esposa com atitude de ajuda. Veja, um homem luta em seu trabalho o dia todo, esforçando-se para pagar as contas e tentando superar suas próprias inseguranças e problemas de autoimagem. Se depois disso ele chega em casa e encontra uma esposa que resmunga, reclama e se queixa de tudo que ele não faz direito, o comportamento dela tem um efeito muito negativo sobre ele. Ele já lutou contra o diabo o dia todo. Certamente não precisa voltar para casa e encontrar uma esposa pronta para lutar contra ele. Como resultado, frequentemente o marido responde a uma esposa irritante e crítica, endurecendo e isolando seu coração. Em vez de se aproximar de sua esposa, ele se afasta dela emocionalmente. Ora, é importante entender que quando Pedro ordena que uma mulher esteja sujeita ao seu próprio marido, Pedro não está recomendando que ela se torne um capacho do qual o marido se aproveita. Em vez disso, Pedro está pedindo a cada esposa que assuma o lugar dela como principal apoiadora e ajudadora do marido. Ao chegar em casa, vindo de um dia difícil no trabalho, um marido precisa ser recebido por uma esposa amorosa, atenciosa, gentil, compreensiva e solidária. Esse tipo de esposa faz o marido sentir que encontrou um lugar onde pode descansar e achar consolo para sua alma. A atitude dela de apoio faz com que ele queira correr para ela, porque ela cumpriu seu papel como sua melhor amiga e parceira. Apesar de encontrarmos no Novo Testamento uma passagem na qual as mulheres idosas são ensinadas a instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, Tito capítulo 2, versículo 4, é muito interessante notar que em nenhum lugar do Novo Testamento as mulheres são diretamente ordenadas a amar seus maridos. Em vez disso, as esposas são instruídas a ser submissas aos seus maridos. Por que isso? Porque o marido percebe o amor de sua esposa quando sente seu apoio. Nada transmite melhor o amor de uma esposa ao seu marido do que uma atitude de apoio. Quando uma mulher sai desse papel de apoio e tenta se tornar a autoridade e cabeça do marido, constantemente repreendendo-o e corrigindo-o pelo que ele não está fazendo certo, seus atos o levam a se afastar emocionalmente dela. Esposa, Deus não a criou para assumir autoridade sobre o seu marido. Por consequente, sempre que você tentar fazê-lo, trará perturbação ao seu relacionamento conjugal. Por isso, se você quiser que o seu marido saiba o quanto você o ama, procure maneiras de lhe demonstrar o seu apoio. Nesse caso, a sua atitude e os seus atos realmente falam mais alto do que palavras. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo e com base em muitos anos de experiência pessoal, Pedro exorta as esposas a serem submissas aos seus maridos e assim demonstrarem seu amor e respeito por eles. Ora, é importante entender que a submissão não é apenas um ato externo, é uma condição do coração. É possível uma esposa obedecer externamente, mas ainda assim ser internamente insubmissa e ressentida. Assim, há duas formas pelas quais uma esposa pode responder à autoridade de seu marido. 1. Ela pode seguir a liderança dele com raiva e ressentimento, chutando e gritando o tempo todo. 2. Ela pode se submeter voluntariamente com uma atitude alegre e solidária. Se uma esposa seguir seu marido com ressentimento no coração, ele sentirá esse ressentimento. Um
Um homem consegue perceber se sua esposa está concordando por obrigação ou se está se submetendo com um coração alegre e solidário. Quando a esposa adota a segunda abordagem e a segue com um coração grato e feliz, mesmo que tenha de negar seus próprios desejos ou prazeres ao fazê-lo, envia ao marido um sinal inequívoco que faz com que ele queira amá-lo. Esse é um resultado importante da submissão voluntária, porque ser amada é a principal coisa que toda esposa precisa receber do marido. Essa também é a razão para Deus ordenar que os homens amem suas esposas. Ver Efésios capítulo 5, versículo 25. Esposa, você tem assumido um papel corretivo a respeito de seu marido? Parece que ele está se tornando cada vez mais distante de você? Se assim for, recomendo enfaticamente que você adote uma nova abordagem em seu relacionamento com seu marido, com base na instrução de Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Em vez de corrigi-lo constantemente e apontar todas as falhas dele, leve a Deus as coisas que a perturbam a respeito dele. Enquanto isso, trabalhe para se tornar a apoiadora mais importante e amiga que seu marido já conheceu. Se você responder corretamente à autoridade no lar dada por Deus ao seu marido, Deus irá operar no coração dele. O resultado final será um desejo crescente em seu marido de derramar sobre você todo o amor, ternura e carinho de que você precisa. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu me perdoes por me queixar ao meu marido de tudo que ele faz e que eu não gosto. Ele precisa que eu seja sua amiga e apoiadora. E agora percebo quão frequentemente ele deve me perceber como outro inimigo contra o qual ele tem de lutar. Ajuda-me a levar a ti todas as minhas reclamações enquanto mantenho uma atitude de ajuda e apoio ao meu marido. Lamento os danos que causei e agora peço a ti que me ajudes a transformar meu relacionamento conjugal. Ensina-me a responder em todas as situações com uma atitude de respeito e apoio ao meu marido. Sei que preciso da tua ajuda, Senhor, então estou buscando em ti a graça e a força de que necessito para fazer isso corretamente. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você é um apoio ao seu marido ou ele sente que você o está atacando na maior parte do tempo? Ele se aproxima de você ou se cala e se protege emocionalmente quando vocês dois estão juntos? A julgar pela reação de seu marido a você, o que você precisa mudar no modo como o está abordando? Por que você não pede ao Espírito Santo para lhe dar 10 novas maneiras de demonstrar seu apoio ao seu marido e mostrar-lhe que se submete a ele? Anote essas 10 maneiras de dar apoio e comece a cumpri-las hoje. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.